Saudações. Para quem não me conhece, eu sou Maurício Silva. Estou de volta hoje com mais um estudo a respeito do Evangelho, da Palavra de Deus. E o tema que deve ser questionado hoje é aquele que já está sendo visto aí abaixo no YouTube, do vídeo desse canal YouTube, que é a salvação fora da igreja. E é isso que vamos entender. Eu quero começar lendo uma passagem de Atos, capítulo 16, versículo 31. Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Os apóstolos disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Essa passagem, ou essa palavra dos apóstolos, respondem à pergunta que foi citada agora. A salvação fora da igreja? Aqui os apóstolos não disseram: olha, você tem que pertencer a uma igreja conhecida. Mas ele disse: crê no Senhor Jesus. Eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Primeiro, vamos entender o que significa igreja para algumas pessoas e o que significa igreja para as Escrituras ou para os apóstolos. Igreja, para muitas pessoas, é uma instituição religiosa que tem o seu registro em um cartório, no fórum, no nome de alguém, e aquela instituição onde agrega algumas pessoas que vão fazer parte, serem membros dela, que tem um nome, lembrando do nome de Deus, seja Assembleia de Deus, seja Deus e Amor, seja Batista, seja Igreja do Fogo Celestial. E essa aí, a igreja, para muitas pessoas, é uma instituição como essa. Então eles dizem: vamos à minha igreja. Mas para as Escrituras, o que é a igreja? Se nós formos ver que se há salvação fora da igreja, instituição, a resposta dos apóstolos é: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Ou seja, que há salvação fora da instituição. A salvação está só, apenas e apenas em Cristo. A salvação está em Jesus. Está na fé pessoal em Jesus, que é o Salvador. Então nós podemos ver o seguinte: o que é a igreja para os apóstolos? Nós podemos ver o livro de Efésios, capítulo 1, versículo 22 a 23, que diz: e sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés, e o deu por cabeça sobre todas as coisas da igreja, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja, para o apóstolo Paulo, escrevendo aos Éfesos, era o corpo de Cristo. São aqueles que creem em Jesus. Quando Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, ele disse: porque por um só Espírito fomos todos batizados para formar um só corpo. Então ele está dizendo que as pessoas que receberam o Espírito Santo, elas foram batizadas formando um só corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja que Paulo falou em Efésios, aos Efésios. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o grupo de pessoas por quem Cristo morreu. Por isso que vemos em Atos 20, 28. Atos 20, 28. Portanto, olhai por vós e por todo o rebanho,
no qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja do Senhor, ou a igreja de Deus, como diz algumas traduções, para apacentar a igreja de Deus, a qual ele resgatou com seu próprio sangue. Aqui, vamos ver que Deus não resgatou uma instituição, Deus não resgatou uma religião, Deus não resgatou uma instituição, ou um templo, que no dicionário também um templo onde religioso é também chamado de igreja, mas isso para o dicionário Aurélio. Mas para as escrituras, Deus resgatou, Deus morreu e resgatou com seu sangue, segundo esse texto citado agora, lido agora. Deus resgatou com seu sangue aquele templo de Brocos? Não, ele resgatou pessoas, porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E em João 10, Jesus disse, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida pelas ovelhas. Deus resgatou as suas ovelhas com seu próprio sangue. As ovelhas que são os que creem, os que beberam do Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13. Aí vamos ver de quem vem a salvação. É por meio do Evangelho que revela a Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Efésios 1,13 diz, em quem vós também estáis, havendo ouvido a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo também crido nele, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Aqui diz que não é quando você é batizado nas águas, para ser membro de uma instituição chamada igreja. Aqui não é quando você passa por qualquer ritual religioso. Aqui é quando você crer no Evangelho, a palavra da verdade. O Evangelho da nossa salvação, ou seja, o Evangelho que nos trouxe a salvação, o Evangelho que nos salvou, é que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo, a presença de Cristo espiritual, a presença espiritual de Cristo vem habitar conosco, em nós e conosco. Assim, respondendo pelas Escrituras, há salvação fora de uma religião, fora de instituição evangélica, fora de um sistema religioso sacerdotal. Porque em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Então somente crendo em Jesus, você tem a salvação de Deus encarnado, que é Jesus Cristo. Você tem a vida eterna. Em João 6,47 ele disse, aquele que crê em mim, em verdade vos digo, a todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ele não disse terá a vida eterna, ele disse tem, já é garantida, é sua. Você tem posse da vida eterna. Ele disse tem a vida eterna. Sendo assim, ele não disse aquele que crê em mim e se batizar nas águas primeiro. Aquele que crê em mim e for membro de uma instituição evangélica chamada igreja, ou instituição católica, ou instituição religiosa. Não, ele disse, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Assim podemos ver que as instituições chamadas protestantes que existem hoje, elas são derivadas do catolicismo romano feito por Constantino. O imperador Constantino, que começou o cristianismo como religião. Fundou a religião cristianismo, chamada cristianismo. E as pessoas, e dela surgiu, por meio de Martinho Lutero, a religião protestante, que também é cristianismo, e outras ramificações. Mas Cristo falou para a mulher samaritana, em João 4,24, ele disse, Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. E assim também ele disse, mulher, crê-me que a hora vem, e já chegou, em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Isso porque ela tinha dito, nossos pais adoram neste monte, e vocês judeus dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Então Jesus falou, crê-me que a hora vem e já chegou, em que nem neste monte nem em Jerusalém, em João 4, adorareis o Pai, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Então tudo que era símbolo, que era da lei, templo, festas religiosas, dias, cordeiro sendo morto para perdão de pecados e sacrifício a Deus,
eram símbolos, mas veio a graça e a verdade, a realidade. Não estamos mais no símbolo, João 1,17, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o templo de Deus, onde Deus habita. Ele é o corpo de Deus, ele é o templo de Deus. E todos que creem nele são o seu corpo, são a igreja. Então Deus habita em nós. Está escrito que nosso corpo, em 1 Coríntios 3,16, que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nós. O Espírito Santo. Sendo assim, não há mais aquele tabernáculo, aquele templo, onde tem um santíssimo lugar, o véu, santo lugar e ato exterior, onde as pessoas ficavam adorando. E um sacerdote apenas entrava. Não, ele agora nos fez reino e sacerdote. Apocalipse 1,5. Reino e sacerdote para seu Deus e Pai. Nós somos sacerdotes, entramos direto na presença de Deus. Quando ele disse na cruz, está consumado, tudo está consumado. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, que separava, significava a separação entre o homem e Deus. Todos têm acesso ao Santíssimo Lugar, à presença de Deus, porque ela vem morar no Santíssimo Lugar, que somos nós, o templo, o santuário de Deus. Em Atos 17, 24, Paulo disse, porque Deus, o Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, não habita em templos feitos por mão de homens, e nem é servido por mãos humanas, como quem precisa de alguma coisa. Antes é ele quem dá a vida a todos, a respiração e todas as coisas. O Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. O Altíssimo habita em nós. Portanto, todos os templos de blocos que você vê por aí de cimento são templos feitos por mão de homens. Não deveria nem ser chamado igreja. E não deve segundo as Escrituras. Somente segundo a tradição. Segundo o português. A língua portuguesa. E segundo a tradição de homens. Mas a igreja somos nós. A igreja é o corpo de Cristo. Assim, finalizo com esta palavra. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16:31. Há salvação em Cristo Jesus e mais em nenhum outro lugar. Como Atos 4:12 diz. Atos 4:12 diz. Porque nem outra salvação, pelo que também debaixo do céu, nem outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Que Deus abençoe a todos que estão ouvindo esse vídeo. E espero que tenhamos, se Deus quiser, próxima mensagem, nos próximos dias, novas mensagens da palavra de Deus, do Evangelho de Deus, para todos que quiserem ouvir. Deus abençoe.